Olá a todos, esse é o Biologia em Rede, entre biólogos, uma conversa entre biólogos de diversas expertises para passar esse período de confinamento e distanciamento nesse calendário especial. Hoje nós estamos aqui com o Wellington Fava, meu colega de pós-graduação, vulgo VEG. O VEG é mestre em Biologia Vegetal, doutor em Ecologia e atualmente é pesquisador da UFMS, em Campo Grande, e trabalha com genética de populações, principalmente com cactos, e agora também está trabalhando no sequenciamento dos casos lá de Covid em Mato Grosso do Sul. A conversa de hoje vai ser um pouco sobre genética, a gente vai falar um pouco sobre genética de populações, a partir do trabalho dele sobre genética de cactos, a implementação de estratégias de conservação e um pouquinho também de como essas técnicas foram úteis para aplicação agora nessa situação do Covid. Né? Então, Veg, antecipadamente agradeço o convite, o aceite por ter participado do convite. É um prazer ter aqui um colega aí da pós-graduação para a gente bater um papo. Fazia tempo que a gente não se encontrava, né? Acho que a última vez foi num congresso em Campo Grande, aquele de plantas, e depois eu sumi, né? Daí, então é um prazer revê-lo e estar aqui trocando uma ideia com você. Bom, boa noite, né, a todos, boa tarde, bom dia para quem estiver assistindo. Eu que agradeço pelo convite, minha primeira reunião online aqui, me sentindo um próprio youtuber. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui para todo mundo, falar um pouquinho mais sobre genética de cactos e como que eu passei dos cactos para o Covid aqui. Então vamos lá. Eu acho que assim, genética é sempre um assunto que deixa os alunos muito interessados, porque acho que dentro da biologia é uma das áreas que tem maior avanço, né, dentro do campo assim, de conhecimento, produção de novas técnicas. Eu acho que você, pelo que eu me lembro, você no mestrado começou a trabalhar um pouco de fenologia, não abordou muito a parte genética, e no doutorado que você caiu, né, de paraquedas na genética. Assim, como foi a sua experiência? Você já tinha alguma experiência antes de trabalhar no doutorado com genética? E como que foi trabalhar com genética? Foi complicado? Porque, assim, para mim, genética é um bicho de sete cabeças. Para mim, eu olho ecologias, análise multivariada, aqueles gráficos, concepções de ecologia, para mim é muito simples. Quando eu vou para o mundo da genética, eu fico meio perdido. Você fala, meu, o que é isso? Eu não consigo entender. A minha visão é macro. Quando eu tenho que ir para o micro, eu fico totalmente perdido. E você trabalhando com os dois, né, em ecologia de populações, analisando macro usando o micro. Então, assim, como que foi essa história aí? Na minha formação, quando eu entrei na faculdade, lá em 2004, quando eu entrei, eu tinha eu pensava, não, eu quero fazer biologia, me especializar em biotecnologia, descobrir a cura do câncer, de todas as doenças, né? E vamos lá. Só que, infelizmente, quando eu entrei na UFMS, não tinha ainda um laboratório de biologia molecular. Só foi ter o primeiro foi feito em 2006, 2007. E mesmo assim, não era todo mundo que conseguia entrar nele, né, para fazer estágio ou mesmo os projetos. E ainda o que tinha era geralmente projetos muito específicos, principalmente com a leishmania e outras doenças emergentes da época, né. O laboratório que eu estou hoje, que é o LEBIO, que é o Laboratório de Ecologia e Biologia Evolutiva, ele foi inaugurado, né, reformado a sala que a gente tinha em 2011. Então, desde aí que a gente começou os trabalhos com biologia molecular lá. Mas na minha formação, na graduação, eu trabalhei com sistema reprodutivo de guavira, né, ia lá para o campo toda vez, ver quem estava visitando, fazer cruzamento nas plantas. No mestrado, eu fiz a fenologia e polinizadores do acuri e do tucum, duas palmeiras lá do Pantanal. Trabalhei lá na região do Passo do Lontra. E aí no doutorado que eu fui começar realmente a trabalhar com genética. Caí de paraquedas, quase que não abrindo. Também não sabia nada de genética. Quando a minha orientadora falava alguma coisa, eu sim, claro que eu sei. Ia lá depois pesquisava para saber, né? Então foi bem assim inédito para mim também. Mas como você disse, a genética, o lado bom dela é que ela abrange muito, desde de uma área mais específica, como desenvolvimento de
por exemplo, agora nessa pandemia de uma vacina, a gente vai precisar de métodos da genética para isso, até coisas bem mais abrangentes, como estudar a estrutura populacional de uma espécie, ver como que a diversidade genética pode estar sendo refletida com as mudanças climáticas, né, que foi um pouco do meu doutorado que eu vi isso. Então eu vi que a genética é uma ferramenta muito boa nesse sentido de você poder fazer praticamente qualquer coisa. Só que, por outro lado, ela também acaba sendo ruim porque as técnicas ficam cada dia que passa, mais avançadas, então tem novas técnicas para te ajudar, e que nem sempre é barato, né? Muitas vezes as novas técnicas que surgem são muito caras, mas por ser uma coisa que está sempre em progresso e muito rápido, vai tendo um barateamento também ao mesmo tempo. Só que para a gente aqui que, né, tem muito recurso, né, ironicamente falando, demora um pouco para a gente pegar essas tecnologias mais baratas. Mas do que a gente tem hoje, a gente consegue responder muitas perguntas, sim. O que eu falo, às vezes, para as novas pessoas, para as pessoas que estão começando na genética, é você pensar muito bem na sua pergunta, porque às vezes, eu quero fazer o genoma do, sei lá, do bugio do Pantanal. Só que às vezes não vai te servir esse dado. Às vezes com uma coisa mais simples que você pega ali, fazer um marcador simplesinho que você no próprio laboratório você já consegue o resultado, não precisa mandar sequenciar, você já tem uma resposta boa. Eu tive uma experiência muito boa com isso, trabalhando com uma planta medicinal, ajudando um pessoal da UCDB aqui, uma outra universidade, e que a gente fez uma técnica bem básica, não precisava sequenciar nada, usava marcadores bem simples e a gente conseguiu já delimitar umas populações com alta diversidade genética aqui no estado. Então, foi bem legal. Então, nesse quesito, a genética é boa porque você consegue fazer qualquer coisa, mas hoje em dia, principalmente, a gente tem que tomar cuidado com o que vai fazer. Acho que como todo trabalho você tem em mente bem o que você quer fazer, acho que é o principal ponto de início, né? Você comentou das técnicas, eu acho que isso é acho que o primeiro ponto que passa na cabeça de qualquer aluno da graduação, que o laboratório de genética vai ser um dos laboratórios que terão equipamentos mais sofisticados, aquelas coisas gigantescas, né? Que a gente costuma ver na televisão quando passa algum laboratório do estado de São Paulo, no Centro-Oeste, de uma forma geral, aqueles equipamentos gigantescos, umas máquinas que a gente só põe um negocinho e fala, nossa, tudo isso para pôr um negocinho, né? E sai lá o resultado numa tela. Assim, para mim, isso é um outro universo. Mas assim, pensando em questão de recurso e equipamentos, para a realidade nossa de interior, de Brasil, e cada vez mais para dentro dos estados, né? Na capital, acho que acredito que seja mais fácil ainda ter um laboratório bem equipado, mas assim, como você visualiza desenvolvimento de trabalhos, nem que seja trabalhos básicos dentro de genética, quais seriam os mínimos equipamentos que a gente teria que ter para um laboratório funcionar para fazer assim, trabalhos iniciais de genética? Que a gente tem muito aqui, os trabalhos desenvolvidos na área de genética é tipagem sanguínea, né, ver características de sangue das populações. Então, os alunos costumam fazer alguns trabalhos de genética nesse sentido aqui. Então, assim, que é básico, né? Fazer um teste de sangue, ok, você tem alguns parâmetros populacionais que podem ser analisados. Mas, assim, discutindo outras técnicas, quais seriam as principais técnicas e procedimentos em questão de custos para a gente começar, por exemplo, pensar em equipar um laboratório, desenvolver uma atividade, nem que seja assim, básica na área? Uhum. Na pesquisa, quando você vai fazer algum trabalho genético, tirando as partes mais específicas dos organismos que você trabalha, por exemplo, se for trabalhar com vírus, você vai ter que ter ali uma capela de fluxo, de controle biológico, dependendo do nível de risco biológico que aquele organismo representa, né? Se é um organismo patogênico, você vai ter que ter ali, então, uma estrutura, às vezes uma sala separada só para fazer a triagem, outra sala separada só para fazer a extração, tanto do DNA quanto do RNA, e outra sala só para fazer a PCR, né, a amplificação. Então, tirando essas particularidades, geralmente o que você precisa vai ser um jogo de pipetas boas, de aquelas micropipetas, você tem que colocar a ponteirinha lá, que a gente quase não usa na graduação, porque elas são caras, né? Mas você precisa. Uma centrífuga, um banho-maria e um termociclador, né?
quando a gente fala assim, só isso aí, o termociclador, geralmente, um dos mais baratos é uns 35, 40 mil reais. Então a gente brincava, cuidado que isso aqui é o preço de um Uno, né? Na hora de brincar aqui com ele, cuidado, porque ele é meio carinho. Então, essa é a parte ruim, vamos dizer assim, de começar a desenvolver um trabalho de genética, quando você não tem um laboratório de apoio, porque é caro o inicial, né? A parte inicial para você fazer é bem complicada. E se você não tiver uma demanda para manter esses equipamentos, eles acabam ficando ou muito antigos, ele acaba dando problema, ou você não, só de não usar ele muito, ele pode quebrar, né? Ficar lá muito tempo parado, aí quando você vai usar, ele está descalibrado, ou quebrou alguma coisinha ali, porque ficou muito tempo parado. Mas nos trabalhos, geralmente são poucas coisas. O nosso laboratório ali mesmo, se for ver, é uma grande sala, né? Você não tem vários compartimentos, porque a gente só trabalha ali com plantas e com líquens, que são coisas que não são patogênicos para a gente, né? E a gente também não contamina a própria amostra. Você pensa, se fosse trabalhar, por exemplo, com genética humana, você tem que estar todo paramentado, porque você pode contaminar a sua própria amostra, né? Então isso aí é ruim. Para a gente ali que trabalha com plantas e líquidos, não tem problema. Os primers que a gente usa são específicos para planta e para líquido, então não ocorre problema de contaminação pelo ar, assim, essas coisas, então é mais tranquilo. Então, eu acho que uma estratégia viável, que eu já vi até alguns colegas que estavam trabalhando na área, assim, que precisavam fazer algumas coisas, era mandar as amostras para alguns centros e eles fazerem um processamento, né, que acho que se torna até mais barato em alguns casos. Você só separa a amostra, se for viável manter ela preservada, que não vai perder informação, tudo envia para esses centros, eles enviam novamente somente o resultado, que é aquilo que você precisa para desenvolver seus trabalhos, né? Toda a parte de desenvolvimento da técnica, os procedimentos, esses laboratórios mais equipados já fazem. Pensando em custos, tem noção assim, de quanto um projeto de mestrado, por exemplo, que vai querer trabalhar com genética de populações e vai depender de amostras enviadas para um laboratório desenvolver, quanto que a gente gastaria, mais ou menos? Tem noção desses valores? Tem algumas... Tem. Aqui no Brasil, não conheço ainda não tenho conhecimento de algum centro, igual você falou, que faça tudo. O que eu conheço são centros que fazem só o sequenciamento do material, né? Pegar o seu DNA já extraído, já amplificado e fazer a sequência para te devolver. A gente já trabalhou com o pessoal do Rio Grande do Sul, de Jaboticabal, em São Paulo e em Pernambuco. Só que a gente só mandava já a amostra pronta para ele só sequenciar. Então, ele só ia pegar e colocar a amostra no sequenciador. Até hoje, não é muito... Como é que fala? Não é muito proveitoso um laboratório aqui para gente, principalmente de pesquisa, ter um sequenciador, porque o sequenciador, além de ser caro, ele está aí de 500 a 1 milhão de reais, mais ou menos. Os reagentes por um sequenciador é caro e geralmente você tem que ter uma mão de obra especializada, tem que ter um técnico só para servir para o sequenciador. Então acaba ficando muito caro você manter um sequenciador no seu laboratório. Por isso que a gente manda. Só a parte de sequenciamento mesmo, por exemplo, aqui no Brasil, lá em Pernambuco, que é o que a gente estava mais mandando, estava de geralmente uns R$ 25 por amostra. Se lembrar lá nas aulas de genética, né, geralmente a gente manda tanto a ida quanto a volta para fazer o DNA. Então, geralmente é R$ 50 por amostra que a gente manda aqui no Brasil. Com os empecilhos que você tem que mandar por correio lá para o Pernambuco, e eles pedem para mandar com um bloquinho de gelo, aquele gelo em gel, que não funciona muito, porque em 2 horas aqui em Campo Grande já está quente já aquele gelo, né? Só que você tem que mandar, e fica uns R$ 200 só para mandar uma caixinha com 3 amostras lá para Pernambuco, e ainda demorava quase um mês para a gente ter o resultado. O que eu fiz durante o meu doutorado, eu tive a sorte e o privilégio, né, de fazer parte de um projeto que foi o que montou o laboratório aqui onde eu trabalhei, e a parceria lá em Goiás,
que eles faziam parte do mesmo projeto, e lá eles montaram um centro de sequenciamento. Então as amostras mandavam para Goiás e sequenciava tudo. Mas durante o meu pós-doutorado, e agora também o pessoal do laboratório está fazendo, é mandar lá para a Coreia do Sul, ali do lado. A gente manda para a Coreia do Sul e para sequenciar lá. Por incrível que pareça, lá uma amostra é $5, né? Então hoje, com essa alta do dólar, está praticamente o mesmo preço de mandar para Pernambuco. Com a diferença, se você mandar 20 amostras, você não paga o frete lá para a Coreia do Sul, e em 5 a 7 dias chega lá, e quando chegar, em 2 dias tem o resultado. Então, assim, é até estranho você falar, mas é mais fácil você mandar uma amostra para a Coreia do Sul do que para o próprio Brasil para fazer o sequenciamento. Então, nessa questão, é só colocar então na ponta do lápis. Geralmente aí uns R$ 50 por amostra para você só sequenciar. Eu lembro que teve um professor que trabalhava na Holanda, que ele tinha uma parceria com o pessoal da Espanha, e aí ele mandava, lá tinha um desses centros, né, que eles faziam tudo. Você só mandava a amostra, seria uma folha ou um pedaço do animal que você estava fazendo, e eles faziam tudo, fazia extração, fazia amplificação e sequenciamento, né? Eu não vou lembrar agora mais ou menos os preços, mas tudo, né, varia nesse sentido. Então aqui pra gente, R$ 50 por amostra só sequenciamento. É bom saber desses preços, porque assim já consegue começar a pôr na ponta do lápis e calcular quanto vai ser seu projeto, né, de pesquisa. Vai que tem algum aluno aí pensando em fazer alguma coisa nessa área, então já saiba que você vai ter que desembolsar uma graninha para poder fazer esse sequenciamento aí, dar continuidade na pesquisa. Porque sem isso não tem dado, né? Que já que vai trabalhar nesse sentido, Exato. você vai precisar. É engraçado mesmo essa questão de você mandar a amostra para fora lá longe e acabar saindo quase o mesmo preço que ou até mais barato às vezes. Eu lembro de um colega nosso que trabalhava com a questão de isótopos, ele mandava para a China e ficava mais barato do que mandar aqui para o Brasil, assim, 10 vezes mais barato mandar fazer a caracterização dos isótopos. Eu falei, cara, como que pode isso, né? A gente ter que depender de uma coisa e sair tão cara aqui dentro, se tem a possibilidade. Diante de todas essas tecnologias aí de desvendar características genéticas das populações, vamos falar um pouquinho do seu trabalho do doutorado, doutorado não, do seu pós-doc, né, que foi com os cactos. Você continuou, né, com o doutorado e o pós-doc com os cactos. Primeiro você descobriu que eram umas coisas novas lá, né, no maciço do Urucum. O maciço do Urucum, para quem não conhece, é uma região do Pantanal, ali na base da cidade de Corumbá, é um morro no meio do Pantanal. Então, assim, é uma cadeia de montanhas que passa pela região. Ela é explorada pela mineração, né, extrai o minério de ferro. E você foi explorar um pouquinho os cactos da região lá, né? Durante o meu doutorado, tinha um aluno de mestrado, que ele começou a fazer, né, a trabalhar com os cactos, tanto lá da região de Corumbá, quanto do Chaco em Porto Murtinho, né, eram duas espécies diferentes lá. E aí ele começou a fazer, mas aí mestrado é pouco tempo, não deu tempo de terminar inteiro, e aí eu comecei a terminar no meu doutorado, e depois peguei só a espécie de Corumbá para terminar. Lá é bem interessante. Eu vou até compartilhar aqui minha tela, que tem a fotinha bonita. Vou clicar aqui, né? Aqui dá para ver aqui a figura? Acho que dá, né? Aqui vocês estão vendo o mouse, né? Lá em Corumbá, nesses morros aqui que acontece, essa espécie que eu trabalho, ela chama Echinopsis calochlora, que é uma espécie de cacto que é endêmica dessa região de morrarias. E ela ocorre em morros que tem bastante minério de ferro. E lá na região, aqui é toda a região da Vale, né, das mineradoras, que lavram o ferro aqui. E para você fazer a mineração do minério de ferro, você tem que retirar toda as plantas que estão aqui, toda a vegetação para fazer, porque
alguns minérios você consegue fazer túneis, né, nesses morros e você não precisa tirar a vegetação, mas para o minério de ferro você tem que fazer. Então, o que eles faziam? Como essa espécie é uma espécie endêmica e ameaçada por ocorrer em regiões, né, bastante exploradas, eles não podem simplesmente tirar. Então, eles tiravam a vegetação daqui quando ia explorar, levavam para uma casa de vegetação, explorava e, teoricamente, voltava para o mesmo lugar. Então, uma das perguntas que a gente tinha é se como que era, né, a diversidade genética dessas populações e se eles estavam fazendo um manejo correto, né, de colocando as mesmas populações de volta, né. O que a gente viu aqui, ó, resultados inéditos, ainda não publicados. Por exemplo, aqui, cada númerozinho é uma população. Ao todo aqui, a gente coletou em 8 pontos lá dos morros. E aqui a gente consegue ver que cada faixa aqui é um indivíduo, né? Então, em cada população tinha aí de 4 até uns 16 indivíduos que a gente conseguiu coletar. E cada cor seria um grupo genético que a gente identificou. Então, nessas 8 populações, a gente conseguiu ver 3 grupos genéticos, né? O cinza, o preto e o vermelho. E a partir disso aqui, a gente consegue dar algumas discutidas, né? Por exemplo, a população 8, que é a mais afastada aqui dentre as populações. Ela fica quase 20 quilômetros das outras populações. Ela é praticamente inteira aqui, ó, só do grupo preto. Então ela está praticamente isoladinha, mas algo está fazendo um fluxo gênico, porque você tem indivíduos que têm aqui grupos de outras populações também. Você tem aqui, por exemplo, a população 1 aqui, ó, que aqui, isso aqui nesse quadrinho aqui. A população 1, ela tem uma mistura bastante então, das populações. Então, embora que elas estejam, a gente achasse, né, que elas estariam mais isoladas por estar nos morros, está havendo aqui um fluxo gênico entre elas, porque a gente conseguiu ver aqui, ó, uma mistura de grupos genéticos dos indivíduos. Então, quem for ou o polinizador ou o dispersor ainda está fazendo um bom trabalho aqui. Então, a partir daqui, então, desses dados que a gente viu, a gente vai, então, discutir o que está acontecendo aqui em relação à diversidade genética delas. O que a gente esperaria seria encontrar uma estrutura mais clara, né? Vamos dizer assim, principalmente a população 8, por estar mais afastada, a gente esperaria que ela fosse de um grupo que não tivesse ocorrendo fluxo aqui entre eles. Mas não foi isso que a gente viu. Então, está havendo um fluxo gênico aqui bem interessante entre as populações. O que Vocês imaginam quem poderia ser o polinizador? O polinizador geralmente vai ser morcego aqui. Morcego, né? É branco também a florzinha dela. Uhum. Aqui, ó. Como é que coisa aqui? Já esqueci. Aqui, ó. Essa aqui que é a Echinopsis calochlora, que ocorre lá. Aqui só colocando que bonitinho onde fica essas serras ficam ali no Corumbá. Lá é assim, é um morrinho de ferro, né? Bem gostoso de ir no calor. No sol do meio-dia. Delicioso. Penso, em cima 40 graus, embaixo uma panela de ferro. Bem gostoso. E aqui é como que eles tiram, né, o minério. Então eles têm que tirar toda a vegetação para pegar. Puta, esses dados são extremamente interessantes, porque eu lembro que eu fazia as consultorias ali na região com os morcegos. A gente usava os morcegos como indicadores de perturbação por causa do sonar, né? Carro subindo e descendo o dia inteiro na mineração, a gente usava os morcegos para ver, comparava as áreas impactadas, as áreas que estavam em regeneração, que eles estavam fazendo a reflorestação ali, né, o reflorestamento, revegetação que eles falam, né, que eles tiram a supressão das plantas, igual você falou, e depois põem tudo de volta. E a gente acompanhava as espécies e via assim que tinha diferença extremamente drástica na composição da comunidade dos morcegos que eram encontrados nessas áreas. Então, as coisas assim, estão tudo conectadas. Agora, vendo o cactinho que mostra diferença genética e provavelmente é o morcego que faz essa função de
polinização, né? Ou talvez algum outro bicho fazendo a dispersão. O fruto, sabe se o morcego come o fruto dela também? Ou será outro bicho, talvez? Ah, eu já não sei o fruto lá. Mas, por exemplo, aqui no chaco, que é uma outra espécie do mesmo gênero, que a gente trabalhou também, é bem diferente, ó. Lá a gente tem a mesma análise que a gente fez aqui, né? No caso, tinham 6 populações com... não lembro agora, são 10 indivíduos por população. Só que aqui a gente já achou uma estrutura um pouco melhor, ó. Você tem aqui e populações mais próximas aqui, por exemplo, a 1, a 2 e a 3, são praticamente de um mesmo grupo, enquanto a 4 e a 5 são também de um grupo diferente. Aqui, quase a mesma coisa que a gente viu lá, uma população bem afastada. A gente esperaria que ela fosse diferente dessas outras populações, mas não, ela ficou meio que agrupada com essas 3 populações aqui, né? Então, aqui, provavelmente, a gente vê que está tendo um fluxo também, porque tem indivíduos que têm uma mistura genética, só que o fluxo aqui é bem menor em relação ao que está acontecendo em Corumbá. Então, é a partir desses dados que a gente consegue, então, discutir se é problema de polinizador. No Chaco mesmo, o pessoal que está trabalhando lá não está vendo morcego à noite. Uma amiga nossa, a Vanessa, ela trabalhou com os cactos do Chaco e lá até ela brincou, né, de falar que o vazio noturno do Chaco, porque não tinha morcego. Você ia lá e não via. Então, talvez essa diferença de composição de polinizadores e dispersores entre as duas regiões já pode explicar essa diferença que a gente encontrou da diversidade genética e principalmente da estrutura genética, né? Sim, e na região lá do maciço do Urucum, daí você tem a faca e o queijo na mão para trabalhar a questão da conservação, né? Porque Sim. os caras vão lá, tiram os cactos, fazem a supressão da vegetação e depois estão fazendo a introdução novamente. Você conseguiu dar alguma orientação para eles? Se eles estavam fazendo o trabalho direito de inserir os cactos onde eles estavam retirando ou se eles estavam misturando tudo? Porque talvez será que aquela mistura não era justamente de tirar e pôr de lugares diferentes? Uma coisa que eu tinha pensado era que pudesse ser isso, mas que eles pudessem ter feito essa mistura, né? Mas de acordo com os dados que eles passaram para a gente coletou uma amostra de populações que foram reintroduzidas e não houve essa diferença. As populações foram reintroduzidas e era tudo do mesmo grupo genético ali, né? Então, essa questão deles fazerem a mistura não aconteceu. A questão de ver se eles estavam fazendo o manejo correto, não consegui fazer porque depois de quase um ano pedindo, posso ir aí ver sua casa de vegetação, né, que vocês estão fazendo isso? Aí a pessoa me respondeu, mas não tem essa espécie mais aqui na nossa casa de vegetação, agora é só uma outra espécie que a gente tem. Então, se era verdade que eles faziam essa reintrodução, já não sei. Fiquei pensando aqui agora, será que essa mistureba tudo não poderia acontecer dentro da casa de vegetação? Eu não conheço o espaço deles, que eu nunca passei na área onde eles mantinham as plantas. Mas, por exemplo, eles têm um local único que eles trazem todo mundo e deixa meio setorizado, porque nesse momento, se é um lugar meio aberto, passa um morcego ali, ele faz o serviço ali mesmo e... né? Esse aí também eu não sei, porque a única informação que eles passavam pra gente no início do projeto lá com o aluno de mestrado é que eles levavam para casa de vegetação. Mas como que era, como que fazia, a gente não sabia ainda. E aí uma preocupação que eu vou ter na hora de publicar esses dados, principalmente lá de Corumbá, que está em área de mineração, é ter o cuidado de... Porque se eu só falar assim, está tendo uma alta diversidade, está tendo um fluxo gênico aqui, e eles podem pensar, então bora continuar destruindo tudo, né? Então vou ter que ter um certo cuidadinho aqui na hora de fazer, mas vamos lá. Já usa essa estratégia de botar lá, falar, não sei se misturava tudo lá na casa de vegetação, se alguém polinizava lá por dentro, né? É interessante assim, que essas ferramentas, a genética de populações, genética de paisagem, né, que acho que passa um pouquinho, esse seu trabalho também passa um pouco
pela genética de paisagem, elas têm uma aplicação direta para a gente compreender alguns aspectos populacionais para fazer manejo de populações selvagens, né, seja de animais ou de plantas, e servir como base para subsidiar tomadas de decisão, né? No caso aí, uma empreiteira fazendo um serviço, né, uma mineração, ou até mesmo planejamento de áreas de conservação, né, tudo mais. Tem uma aplicação direta, né, dentro da ecologia, essa fatia da genética de populações, genética de comunidades, também vem Uhum. trabalhando. E como que você saiu da genética de cactos e foi parar no Covid? No Covid todo mundo parou junto, né? Veio aqui, caiu, a gente... Mas como que você conseguiu assim, transpor as técnicas que você usava, tinha conhecimento aplicando aí com as plantas, os cactos, para fazer esse trabalho que você vem desenvolvendo agora aí, nesse momento de pandemia? Então, bem no começo aqui antes ainda de ter a paralisação de tudo, né? Aqui o FMS, ela, ao menos ao meu ver, ela foi bem responsável de parou mesmo as aulas, parou a atividade de pesquisa bem no início, foi mais ou menos meados de março, né, que começou. E aí logo surgiu, teve um grupo de professores que a UFMS estava querendo, né, fazer uma iniciativa para ceder o espaço, né, ceder os profissionais que a gente tinha aqui para fazer o diagnóstico do Covid. E aí surgiu um grupo de professores, entre eles a professora que foi minha orientadora, né, hoje é minha parceira, minha colega, e eles estavam montando, então a gente foi convidado para usar o que a gente aprendeu no Covid. Eu sempre ouvi isso e agora eu consegui ver que realmente é certeza, né? Quando você domina a técnica genética, não importa o organismo que você vai mexer, a técnica é a mesma para tudo. A técnica é a mesma para você fazer extrair DNA de planta, de bicho, de vírus. O que vai mudar são, o que eu disse, as particularidades de cada organismo, né? Como é um vírus altamente contagioso, a gente não pode ir lá usar sem luva, sem máscara, sem nada, né? Então tem essas particularidades que é fácil de fazer. Então ali o nosso grupo ali agora tem mais ou menos umas 20 pessoas, entre professores, alguns técnicos e a maioria, os outros são alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado também, que a gente está lá. E foi bem legal, porque uma que o lado de ansiedade diminui um pouco, porque você está ali vendo o que está acontecendo, né? Então é bom para quem é ansioso. E outra de você ver que realmente, nossa, eu trabalhei com genética de plantas minha vida toda, né? Durante o doutorado, e agora estou trabalhando com Covid, mas é que é a mesma coisa. O que mudou um pouquinho em relação foi que a gente usa agora uma técnica nova que a gente não usava antes. Antes a gente usava, para fazer as nossas análises todas que eu mostrava aqui, você fazia ou o sequenciamento ou a genotipagem. Mas em tudo você precisa extrair o DNA, fazer a PCR e mandar para alguém para você receber um resultado. Agora a gente não faz isso, a gente usa a técnica que chama de PCR em tempo real. Então você extrai o RNA do vírus, faz uma PCR e o próprio aparelho de PCR já te dá o resultado, né? Então isso é muito, muito legal e é muito rápido. Em mais ou menos Enquanto 1h40 a 2 horas você já tem o resultado da sua amostra, né? Então foi uma técnica nova que a gente está usando ali e foi muito bom. Então dos cactos para o Covid foi bem legal. E é o que eu vou falar para todo mundo. Não importa que você trabalhe com genética, a técnica vai ser a mesma. Pipetar vai ser a mesma coisa. Usar o aparelho o termociclador para fazer amplificação é a mesma. O que muda só é o cuidado que cada coisa vai ter. Mas isso aí é inerente, né, do grupo que você trabalha. eu acho que fica mais do que claro, né, a importância das instituições públicas de ensino trazendo benefícios para a sociedade, que a princípio era um laboratório que não tinha essa funcionalidade, né, que devido a uma demanda que surgiu que precisava ter um cenário real de como que está a situação ali de Campo Grande. Vocês trabalham só com Campo Grande ou as amostras da região também? Aqui em Campo Grande, pelo que me passaram, e eu acho que foi isso mesmo, a gente foi pioneiros em fazer o sistema drive-thru para o diagnóstico do Covid, né? Que a pessoa vai de carro, aqui no caso eles vão até uma
uma central dos bombeiros. Lá é coletado material com suave, né, que é aquele cotonete enorme que entra dentro do seu nariz, bem gostoso. E aí eles mandam amostras para a gente. O nosso grupo só trabalha com as amostras do drive-thru de Campo Grande e também agora fazendo o acompanhamento dos profissionais de saúde do Hospital Universitário, que é aqui da UFMS, e do Hospital Regional, que é de Campo Grande. Às vezes a gente faz um diagnóstico outro de outro hospital, como a Unimed, tem o Hospital Elcado também, mas a gente recebe de vez em quando uma ou outra amostra. Mas o nosso carro-chefe é as amostras que vêm do drive-thru, né, que as pessoas que vão lá, e profissionais de saúde do HU e do regional aqui de Campo Grande. Mas já está tendo aqui no estado desse sistema de drive-thru em Três Lagoas, Dourados e Corumbá, se não me engano. Já tem outras 3. E praticamente todas, tirando a de Dourados, né, é o FMS que está fazendo isso. E no começo, como você disse, a importância das universidades apoiarem essas iniciativas, no começo a gente começou a fazer o primeiro diagnóstico dia 14 de abril. E era tudo com máquina que era de um projeto de um laboratório que foi cedida, pipetas de outro laboratório. Isso a gente foi fazendo um apanhado geral ali do quem tinha o que para emprestar e fomos fazendo. Aí o LACEN, né, o Laboratório Central, que é público, doava os reagentes para a gente começar a fazer, até que começasse a chegar os reagentes, equipamentos que foram comprados exclusivamente para fazer esse diagnóstico durante a pandemia. Então foi bem legal de ver esse entrosamento entre a equipe, gente desde da biologia, ecologia no meu caso, pessoal da farmácia, da medicina ali, todo mundo se apoiando nessa iniciativa. Bem legal. Que nessa hora que a gente tem que se movimentar e fazer o que é possível, né, para conseguir atender essas demandas da sociedade, porque faz parte da nossa função. Aqui mesmo na UFR, a instituição preparou o laboratório da medicina para fazer o PCR em tempo real, né, para fazer os diagnósticos, e a proposta era sair de 24 testes por dia, que eram realizados na cidade, para 24 testes por hora. Então, assim, olha a diferença da compreensão de como estaria o cenário da pandemia aqui, né? Então, assim, serve para embasamento da discussão do Ministério Público, dos tomadores de decisão, apesar que aqui no momento agora está tudo flexibilizado, coisas abrindo, daí tentam fechar, tá aquela coisa, né? A gente está meio perdido, tá meio feia a coisa. Eu ia fazer uma outra pergunta para você enquanto você estava falando, eu acabei... vocês se testam? Acho que eu tô com suspeita de Covid. Vamos fazer um teste aqui para ver. Porque assim, como vocês estão com contato, né, com o material, apesar de toda a proteção, um protocolo dentro do laboratório falou: se tiver com suspeita, vamos testar você aqui, já enfia cotonete no nariz, vai. Por enquanto não. A gente só faz o teste para quem realmente apresenta algum sintoma, né? A gente já teve umas 3, 4 pessoas no grupo que apresentaram alguns sintomas, aí ou iam direto lá no drive-thru, ou iam no HU aqui fazer a coleta, mas nenhum positivo, né? Graças a Darwin. E foi, mas ainda não estamos fazendo. E também todos esses testes que a gente está fazendo é só tirando os profissionais de saúde, só o pessoal que tem algum sintoma, né? A gente ainda não tem ainda nem equipe, né? Muito menos os reagentes necessários para fazer o que deveria ser feito, né? Que é testar todo mundo para saber, principalmente, qual que é a taxa das pessoas sem sintomas, né? Que estão por aí. A gente ainda não sabe. Ontem mesmo, ontem foi dia 17, eu até postei no meu Instagram, que em um mês aqui em Mato Grosso do Sul, aumentou mais de 6 vezes o número de casos, né, que foi de 600 e pouco para mais de 4.000 casos em apenas um mês aqui. Isso que era um dos estados que era o último, né, na lista dos estados brasileiros com mais números de Covid. E aqui também começou, eu acho que tá igual aí. No começo estava tudo fechado, quase não abria nada, entrava 5 pessoas só. Hoje já está todo mundo andando por aí. Hoje, inclusive, saiu
um decreto do nosso prefeito dizendo que você só pode sair de casa com máscara. Vamos ver se com isso ajuda um pouco, mas também tá isso. Não estamos em um cenário muito diferente, não. Acho que Mato Grosso do Sul estavam meio que na mesma situação, né, frente ao Covid. E quem sabe agora com essas novas testagens e a população percebendo o aumento de casos em pouco tempo, tomem algumas medidas mais cuidadosas, né, nesse momento de isolamento. Se você tivesse que dar conselho para alguém que está pensando em mexer com genética ali na graduação, ou está pretendendo fazer alguma coisa na pós-graduação, enfim, se você fosse mostrar, contar assim, ó, o caminho das pedras é por aqui, que você teria a falar para uma criança dessa? Olha, de início eu diria para procurar alguém que trabalha, principalmente alguém que veja se tem algum laboratório na sua universidade que já esteja montado, né, para você trabalhar, porque você estaria em contato com as técnicas desde o comecinho, ou que pelo menos tenha um laboratório de apoio para você conhecer, né, as técnicas principalmente, mas não ficar focado somente nisso. Você não, às vezes não precisa você ter um laboratório na sua instituição para isso. Tem que ter o dinheiro. Se você tiver o dinheiro, tranquilo, você consegue mandar aí para fora, que às vezes é mais barato, você só manda a amostra e recebe depois a sequência que você precisar. Mas é procurar alguém que trabalhe com isso, porque é bem interessante. Você aprender as técnicas vai te abrir portas assim, igual eu praticamente saí do cacto e estou indo para o Covid, para os vírus. Eu acho que vai ser uma mudança de, de atuação que eu vou ter daqui para frente, né? Principalmente por causa do que a gente está vivendo agora. Mas não desanime se na sua instituição não tiver um laboratório de biologia molecular. Aqui também não tinha quando eu entrei, e foi fazendo ao longo do desenvolvimento, a gente vai achando um caminho. Como sempre, né, tentar se adaptar, não só a Covid, como tudo na vida, né, sempre dar um jeito. Você acha que ficou faltando alguma coisa na nossa conversa, que você queira falar aí, que tenha ficado meio aberto, você acha interessante comentar? Fica à vontade. Eu queria só reforçar essa parte de não ficar só preso ao que a sua formação, sabe? Eu trabalhei a vida inteira com planta, então eu só vou continuar trabalhando com planta. Não. Esteja aberto para as mudanças que podem acontecer e principalmente tente achar, hoje em dia eu já falo para todo mundo ali do laboratório, conheça em você o que você sabe fazer. Você sabe fazer uma apresentação em PowerPoint boa? Então se venda com isso, sabe? Eu sei fazer uma apresentação boa. Teve uma época quando eu fiquei praticamente um ano sem bolsa de pós-doc, né? Por causa de umas coisas no governo que aconteceram aí. Eu arrumei um trabalho temporário na Unimed, no laboratório da Unimed aqui, trabalhando na parte administrativa do laboratório com o controle de qualidade, que era praticamente fazer tabela e fazer análise, né? As pessoas lá não sabiam fazer coisas que para mim, para você também é simples. Tipo, um teste T, nossa, o que é isso teste T? Eu falei, como assim teste T? Teste T é coisa beabá básico de qualquer ecólogo, né? Fazer ali uma tabela é muito simples. E lá eles não sabiam. Então, com isso, você vai se destacando. Hoje eu já consegui outras coisas também, fazendo essa parte de organização, análise de dados, que às vezes a gente não dá valor e que pode abrir caminhos para você sim. Então, minha dica para os jovens do futuro, né? Não se atenham muito a uma coisa só na sua formação. Sempre esteja aberto ao que pode aparecer para você aí. E fique em casa. Isso. Agora fica em casa. Isso a gente sempre acaba falando para eles. Vocês não sabem como será o futuro. Vocês têm que aproveitar a base de vocês, todas as oportunidades que vocês tiverem, porque você não sabe, lá para frente você vai querer trabalhar com genética, mas você tem que mexer com inseto. Então, assim, nenhum conhecimento é desperdiçado, né? Então, tem que focar. Você nunca sabe o que vai ser amanhã, então nunca é demais aprender alguma coisa. E acho que isso que eles têm que entender, que tem que aprender, não tem que decorar nada, né? Tem que gostar do que faz. Então, assim, tá fazendo biologia, acho que vocês estão por amor, né? Ou pelo menos gostam um pouquinho. e aproveitem as oportunidades, sim. Sempre serão e sempre surgirão onde você menos esperar, né?
Você acabou de dar um exemplo aí de foi trabalhar na área de qualidade. Realmente o que a gente mexe é com planilha, né? Excel gigante, fazer teste multivariado em milhões de linhas e colunas, só um teste simples é a coisa mais trivial, né? Bem, agradeço essa conversa, Veg. Acho que vai ser bem interessante e proveitosa para os alunos. Acho que aqueles que têm um pouco de curiosidade sobre a genética vão aproveitar bastante aqui o que a gente conversou um pouco. É um prazer revê-lo mesmo que à distância e por vídeo, né, nessa situação. E fica um convite aí, quem sabe no futuro, quando voltar à normalidade da flexibilização do isolamento social, assim que tiver uma oportunidade de fazer alguma atividade presencial aqui nas nossas semanas de biologia ou algo nesse sentido, já fica um convite antecipado. Será um prazer ter aqui você falando ou de cacto, ou de genética, ou de Covid, né? Vai saber. Eu que agradeço a oportunidade, prazer em revê-lo novamente. Eu só queria aproveitar a oportunidade aqui para fazer um jabazinho. Eu estou organizando também o primeiro simpósio digital de sistemática e evolução de plantas, que vai acontecer em agosto agora. Depois eu te mando o link do site para você passar aí para os alunos. Certamente, se até lá eles não tiverem acesso a esse vídeo e já tiverem acompanhado, você me manda mesmo assim que eu disponibilizo para eles. Certamente será mais uma atividade para ser realizada nesse momento aqui agora. Então, de novo, obrigado. Essa foi mais uma conversa entre biólogos. Nós nos vemos na próxima. Até breve.